de receber a honra e a glória, a força e o poder. Alguém eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Alguém eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, como nós já falamos, nesse final de semana nós tivemos o nosso congresso de homens e foi uma maravilha. Estivemos aqui, né, os homens da igreja, em torno de 170 homens aí reunidos nesse tempo, ontem à tarde e à noite e hoje de manhã, adorando ao Senhor, ouvindo da palavra e exercendo um momento de comunhão maravilhosa. E nós ensaiamos aqui uma canção para cantarmos nesta noite, juntos adorarmos ao Senhor, expressando a nossa gratidão a Deus por esse momento. Então eu queria convocar os homens aqui para frente, todos os homens aí que estiveram no congresso, participaram do congresso, ensaiaram, né? Vamos aqui para frente entoar aí a nossa canção. A letra do hino está no grupo, está no grupo da Rede Eles, tá bom? Então vocês podem acessar aí. Então vamos aqui nos acomodando, né? Quer não, né? Assim, ela comandar ali na frente, a gente deixa fazer preenchendo. Aleluia! Olha a quantidade de homens, meus irmãos. Oi, som. Com licença, com licença. Vamos lá, pessoal. Tem a projeção da letra aí, por gentileza? Pessoal do Data Show, a música Corajosos. Tá aí, salva do congresso. Faz devagarzinho o microfone, bem baixinho, suave, cantando no microfone. Baixinho, cantando, vai ser. Vamos iniciar, né? Valor
Boa vídeo. É só, né? É só. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Certo, calma. Permanece. Ó, me perdoa. Eu não gravei essa agora, só as vezes. Me perdoa. Para me perdoar, misericórdia. Eu não gravei essa. Me perdoa. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja, graça e paz. Boa noite, povo de Deus. Graça e paz. Nossas crianças, vamos lá? Vamos lá, vamos cantar? Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. No Velho Testamento aqui estão Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João. 27 livros então do Novo Testamento aqui estão. Amém. Pai, nós louvamos o Teu nome nesta noite e agradecidos por estarmos aqui mais um domingo e nesse momento orando pelas nossas crianças, abençoando esse tempo, abençoando a vida de cada uma delas, dos professores, ó Deus, para que esse seja um tempo muito proveitoso de condução, de ensinamento, de orientação na Tua Palavra. Abençoa este ministério, abençoa os voluntários, que o Senhor continue com sua mão estendida sobre a Tua igreja, especialmente o ministério infantil. Te damos graças, ó Pai, nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Júnior Vieira. Estão chamando o Júnior Vieira aqui. Júnior Vieira. Cadê Júnior Vieira? Está aí? Júnior Vieira. Júnior Vieira. Está lá atrás. Vamos ser Júnior Vieira mesmo. Vamos cantar mais uma canção. Mas antes disso, eu
Aguenta só um minutinho, deixa eu chamar aqui a Fernanda. Fernanda tá aí, Fernanda. Toda a família. Hoje nós temos a Alícia a ser apresentada. Pode vir toda a família. Enquanto isso, alguém procura o Júnior Vieira, por favor. Amém, a família toda aqui. O Elias e a Fernanda. Tiago e Fernanda estão nesta noite apresentando a Alícia. Vocês sabem, né, Tiago e Fernanda, do compromisso de vocês. O ato de vocês virem aqui, isso tem uma implicação não apenas de apresentação para a igreja, mas primeiramente de um compromisso, em que vocês precisam viver a verdade a ser ensinada para a Alícia. E que Deus ajude vocês nesse processo, sabendo que o mais importante é a compreensão da palavra, para que ela seja primeiramente vivenciada por vocês e depois ensinada no dia a dia, como diz a palavra, né? Então, tá ali a Alícia Muniz na foto, pequenininha, né? O Tiago e Elias é o rapaz, né? Então, que Deus abençoe. Vamos orar como igreja. Eu posso pegar? Vitorinha também. Amém. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos nesta noite. Aqui estamos reunidos em sua casa e aqui nesse momento, te apresentando esta família, o Tiago e a Fernanda, que nesta noite vem aqui, Senhor, em concordância com a igreja, assumir o compromisso, consagrando a Alícia ao Senhor. Eles sabem da responsabilidade deles como pais, de viverem o Evangelho, de viverem a verdade e também de ensinar de maneira repetitiva, cotidiana, a tua palavra a Alícia. Nós oramos para que o Senhor venha capacitá-los de forma que a Alícia cresça em todas as áreas, especialmente no conhecimento do Senhor. Nós abençoamos esta família, abençoamos a Alícia nesta noite, consagrando ao Senhor, de maneira que a tua palavra esteja assim no coração e na mente desta criança. Nós abençoamos toda esta família, apresentando ao Senhor nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, viu? Deus abençoe, parabéns. Deus abençoe. Nós vamos cantar só mais uma canção. Foi cantada no congresso. Daqui a pouco nós vamos passar a palavra ao pastor Vitor. Mas eu queria que nós cantássemos, né? Foi cantado ontem, né? E eu queria que a gente repetisse também hoje à noite, juntamente com toda a igreja. Vamos louvar ao Senhor com essa canção.
pra trás, pois quem parado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e provisão. Lança a semente, espalha pelo chão, planta em tua terra, faz do teu trabalho tua guerra. Em Cristo põe a vida, não pode mais olhar pra trás, pois quem ao mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e provisão. Prega a palavra, ensina ao teu redor, mostra em tua vida, faz das boas novas tua vida. Tem posto a mão no arado, não pode mais olhar pra trás, pois quem parado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e provisão. Tem posto a mão no arado, pode olhar pra trás, quem em Cristo põe a vida, quem tem posto a mão no arado, pode olhar pra trás, quem em Cristo põe a vida. Valeu, obrigado, meus irmãos. Os irmãos que estão lá atrás, nós temos cadeiras aqui na frente vazias. O pessoal que está lá atrás, se vocês quiserem vir para cá, tá? O pessoal que está sentado nos púlpitos, nós temos aqui cadeiras, nós temos espaços aqui pelo meio também, tá? Irmãos, vamos ouvir mais uma vez. Eu quero convidar o pastor Vitor, pastor adjunto da PIB de Fortaleza. E pastor, um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Foi muito bom, gente, esses momentos que tivemos ontem aqui de palavra, de comunhão com o pastor Vitor. Foi um tempo muito bom. E eu queria que nós orássemos pela vida do pastor Vitor, para que Deus usasse mais uma vez, assim como foram nesses momentos de ontem, hoje pela manhã. Que seja assim nesta noite, né? Deus venha usar o seu servo para trazer a palavra de Deus aos nossos corações. Vamos orar? Pai, eu quero louvar o teu nome nesta noite, em mais um momento, e aqui te apresentando a vida do teu servo. Muito obrigado porque o Senhor o trouxe até aqui. Obrigado por conhecê-lo e por fazermos esta amizade. E muito obrigado porque o Senhor usou nesses momentos aqui para nós, para os homens, para a igreja. E a nossa oração é para que o Senhor continue usando a vida dele, de forma que a unção do Senhor, a sabedoria, a graça possa ser sobre ele, a trazer para nós, para a igreja, aquilo que está no teu coração. Que a tua igreja seja exortada, edificada e consolada através da sua palavra. Abençoa o teu servo, sua família, sua esposa, sua filhinha, seu ministério. Que a mão do Senhor seja sobre ele, que a mão do Senhor seja sobre a sua igreja, que nesta noite aqui se reúne para ouvir o Senhor. Fala conosco, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Boa noite, igreja, graça e paz. Meus amados irmãos, o meu coração está cheio de alegria. Eu estou muito feliz por poder estar aqui com os irmãos. Esses dias, hoje, eu cheguei ontem pela manhã, tem sido momentos de edificação na minha vida, né? Poder estreitar o relacionamento com o pastor Hélio, poder conhecer irmãos tão preciosos aqui que têm em cada momento me edificado, quer seja numa carona, quer seja levando para uma refeição. Tem sido realmente momentos marcantes e eu fico muito feliz de ver uma igreja tão saudável, uma igreja tão vibrante. E eu já ouvia falar a respeito dessa igreja, como eu disse no encontro dos homens, mas agora eu pude contemplar com os meus olhos, e é muito bom ver aquilo que o Senhor tem feito por meio desta igreja e aqui neste lugar. Quero desde já agradecer essa oportunidade de poder estar com os irmãos, que foi extremamente enriquecedor para mim. Agradeço demais todo o carinho e cuidado, e quero convidar a igreja nesse momento a abrir a Bíblia junto comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Nós iremos ler a partir do versículo 40. Eu estou usando a Bíblia na versão NVI. Nós tivemos aqui 3 momentos de palavra falando a respeito sobre a construção de um legado que queremos deixar para as próximas gerações, numa perspectiva de que todo homem precisa manifestar de forma pública o seu amor, a esperança e a fé que nos salvou, que nos redimiu. Mas nós entendemos que tudo isso só é possível por conta de um referencial que nós temos, que é Cristo Jesus. Ele é a estatura de varão perfeito, Ele é a completa revelação de Deus o Pai. E quando eu leio as Sagradas Escrituras de forma devocional, normalmente eu procuro enxergar no texto as ações, os sentimentos, as posturas de Cristo Jesus, pois eu entendo que precisamos imitá-lo. Há um livro que é um clássico da literatura cristã que diz: em seus passos o que faria Jesus. E de posse desse título do livro, eu decidi fazer minhas devocionais no Evangelho sempre nessa perspectiva, tentando enxergar aquilo que Jesus opera, aquilo que Ele faz, que eu precisava então imitar, que eu precisava seguir. E esse texto que nós iremos ler, Cristo Jesus tem um encontro com um leproso, e a partir desse encontro a vida do leproso é transformada e o ministério de Cristo Jesus é validado. Eu quero te convidar então a abrir a tua Bíblia comigo e fazer essa leitura, onde a palavra do Senhor nos diz: um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se queres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora em lugares solitários. Todavia, a si mesmo vinham a ele gente de todas as partes. Amém? Ó Deus, aplica a tua santa palavra ao nosso coração, nos dá discernimento, que possamos, ó Deus, ter o desejo em nosso coração de sermos fiéis imitadores daquilo que Cristo Jesus manifestou em nosso mundo. É no santo nome de Jesus que te oramos. Amém e amém. Meus amados irmãos, esse pequeno milagre ou pequeno relato, é um texto muito curto, nos apresenta então 2 personagens icônicos: Cristo Jesus e a figura de um homem leproso.
O homem leproso naquela época era alguém fadado a viver marginalizado, distante de seus familiares, distante de convívios sociais que não fosse com outros leprosos. Por conta de ser uma doença contagiosa, ele era então convidado a ficar sempre fora da cidade. E tinha uma série de rituais para que ele pudesse se aproximar de alguém. E um desses era ele sempre publicamente avisar que estava se aproximando. Ele precisava gritar dizendo que era leproso. Alguns leprosos naquele período também usavam alguns utensílios que faziam barulho enquanto eles passavam, justamente para evitar que outras pessoas pudessem se contaminar. O texto não nos fala muito a respeito deste homem, simplesmente nos conta a respeito do seu encontro. E eu acredito que é tudo que a gente precisa saber. Nós gostamos muito de escutar testemunhos, né? Quem nós éramos antes do encontro com Cristo e como nós nos tornamos novas criaturas, e isso sempre impacta o nosso coração. Mas a bem da verdade é que tudo que nos importa é o encontro com Cristo. E esse texto não relata muita coisa a respeito desse homem, só diz que ele era um leproso. Isso é suficiente para que a gente entenda que a condição desse homem era semelhante a muitos de nós aqui. Era um homem que por vezes foi estigmatizado, um homem que por vezes não se sentiu acolhido, não se sentiu amado, um homem que por vezes, por conta de sua condição, precisou abdicar, renunciar de muitas coisas que eram importantes para ele na jornada. Mas esse texto nos fala, a partir do versículo 40, que ele se aproximou de Jesus. E se tem algo que eu acho tremendo na passagem de Cristo Jesus aqui nessa terra, era a forma que ele permitia que pessoas comuns se aproximassem dele. Nós vivemos numa era onde a fama está subindo a cabeça de muitas pessoas, e algumas pessoas gostam de se colocar no lugar de Deus e ficar em pedestais, em lugares que são intocadas. Mas Cristo Jesus sempre se manteve acessível a publicanos, a prostitutas, a pecadores, a leprosos, a enfermos. Cristo Jesus sempre estava de braços abertos para acolher qualquer um que se aproximasse dele, mesmo que essa aproximação colocasse a integridade daquele momento em risco. Cristo Jesus não se furtava de abrir mão de sua zona de segurança para estar com pessoas comuns. E pensando à luz dos nossos dias, um desafio que nós temos enquanto igreja do Senhor é de sermos uma igreja acolhedora para todos aqueles que querem se aproximar, de ser uma igreja que não faz acepção de pessoas, de ser uma igreja que não mede as pessoas por aquilo que elas têm ou por aquilo que elas aparentam, mas entender que assim como Cristo Jesus permitiu que qualquer marginalizado e pecador se aproximasse, assim também nós, enquanto agência do reino, precisamos estar de braços abertos, prontos a acolher. A questão é que nos nossos dias também é muito comum da nossa parte uma extrema seletividade com relação às pessoas que terão acesso a nós. Nós nos blindamos por questões de segurança e nós evitamos qualquer contato que possa ser desagradável, que possa nos tirar da zona de conforto. Nós vivemos na geração de portas fechadas, janelas fechadas, e cada vez mais se torna difícil que as pessoas se acheguem a nós. Isso não era a marca de Cristo. E se eu e você queremos transcender todo esse cenário que temos vivido nos nossos dias, precisamos, a partir de hoje, a semelhança de Cristo Jesus, permitir que todos aqueles que se aproximem tenham a oportunidade de ser acolhidos.
acolhidos como nós somos por Cristo Jesus. Sabe, quando Cristo Jesus nos alcançou, quem éramos nós? Quem éramos nós quando fomos encontrados por Cristo Jesus? Boa parte entende de uma forma muito clara que não era merecedor de se aproximar de Cristo, que não era merecedor de ter uma oportunidade de estar com o Senhor. E quando nós somos devedores desse ato, precisamos assumir a mesma postura que havia em Cristo Jesus. Naquele momento, o leproso se aproximou fazendo um pedido. Ele se coloca de joelhos num ato de humildade, num ato de humilhação, e diz: se queres, podes purificar-me. Eu acho a forma como esse homem se achegou a Jesus uma forma tão contundente que deveria ser adotado em nossas orações. Nós vivemos um cenário onde as pessoas querem se achegar a Deus em oração, determinando, decretando, dizendo: eu mando, e por meio da minha palavra o Senhor vai efetuar um milagre. E nós encontramos um homem que se coloca de joelhos e diz assim: se tu queres. Ele tinha consciência que Jesus poderia purificá-lo. É o começo do ministério de Cristo Jesus, mas ele já tinha feito grandes milagres na região. Ele sabia que ele tinha todo o poder, mas ao se achegar a Cristo Jesus, a pergunta não é se ele poderia purificá-lo, mas é se ele queria purificá-lo. Eu não sei o dilema que você tem passado, mas o meu conselho a você é, antes de orar pedindo uma intervenção do Senhor, um milagre, uma cura, uma resposta, passe a buscar a vontade dEle. Passe a discernir qual é o desejo dEle para a sua vida. E você vai perceber como tudo fica diferente nesse relacionamento. Como é muito mais fácil ter acesso a Cristo Jesus a partir do momento em que nós não estamos simplesmente procurando aquilo que vai trazer o conforto imediato, mas acima de tudo procurando entender qual é a vontade de Deus para nós. Quando nós entendemos que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável, quando sabemos que ele tem o melhor para a nossa caminhada, nós não precisamos ficar lutando contra a vontade dele. É só se render diante do Senhor. E a partir daquele momento onde esse homem se coloca de joelhos e faz esse pedido de uma forma tão poética e bonita, inclusive que nos faz lembrar Jesus Cristo no Getsêmani, onde ele também se coloca de joelhos e sozinho roga ao Pai dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Muito antes da oração de Cristo Jesus no Monte das Oliveiras, nós já tínhamos a figura desse leproso, entendendo que era muito mais importante a vontade do Senhor do que a sua própria vontade e bem-estar. A partir do versículo 41 ele diz: cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão. Ah, meus irmãos, nós precisamos permitir que o nosso coração se afete com as mazelas desse mundo. Nós precisamos viver compaixão. Nós precisamos sentir a dor do nosso próximo. Nós precisamos sofrer junto com o nosso próximo. A palavra do Senhor nos diz: chorai com os que choram, se alegrai com aqueles que se alegram. E esse é o desafio da caminhada da igreja. É se fazer presente na hora da dor, na hora da angústia, encher o coração de compaixão. Em outras versões vai aparecer a palavra misericórdia nesse texto. E a palavra misericórdia no português, ela veio da junção de duas palavras do latim: a palavra miserere e a palavra cardia. A palavra cardia dá origem àquilo que entendemos como coração. A palavra miserere
ela é símbolo de compaixão, mas esse mesmo radical é utilizado para uma outra palavra também muito conhecida por todos nós, que é a palavra miséria. Misericórdia é quando a miséria e o coração se encontram. De uma forma poética, entendendo que Deus é o Deus Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, eu creio que misericórdia é quando Deus derrama o seu coração nas nossas mazelas. É quando Deus derrama o seu coração nas nossas dores, nas nossas dificuldades, em coisas que Ele não precisava se envolver. Um Deus santo, puro, todo-poderoso, não precisava ter acesso a coisas tão banais e sujas como aquelas que vivemos. Mas Ele, que é rico em misericórdia, derrama e permite que a miséria humana encontre um lugar no seu coração. Mas não é um lugar para que a miséria continue sendo miséria. É no coração de Deus que a nossa miséria é plenamente transformada. É ali no coração do Senhor que eu e você temos a oportunidade de viver uma nova vida, movido de compaixão. E não existe melhor combustível para essa vida do que a compaixão. Não existe nada que possa nos mover de uma maneira mais generosa, bondosa e pura do que a compaixão. Cristo Jesus estende a mão e simplesmente toca no leproso. Com certeza você já viu nas Sagradas Escrituras Cristo Jesus operando milagres de todas as formas. Ele dando apenas uma palavra e o milagre acontecendo. Com certeza você já viu Cristo Jesus impondo as mãos sobre o enfermo e ele ficando curado. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que, diferente de todos os outros leprosos que ele curou, Cristo Jesus estabelece um contato que eu acho que foi surpreendente até mesmo para o leproso. O leproso só queria ficar livre da sua lepra, ele só queria ficar limpo, mas ele recebeu muito mais. Ele recebeu o toque de Cristo Jesus. Eu não sei há quanto tempo aquele homem não recebia um abraço. Eu não sei há quanto tempo ele não recebia o toque de alguém. Talvez as mazelas que estivessem em seu coração tivessem muito mais a ver com problemas emocionais do que os físicos. Mas Cristo Jesus estende a mão e toca onde ninguém quer tocar. Coloca a mão aonde ninguém está disposto a colocar. Quando eu era adolescente, eu ficava de babá dos meus primos. E eu me divertia muito cuidando dos meus primos. E o meu primo Felipe, com 2 anos de idade, muito novinho, era aquelas crianças que todo mundo olha e fica encantado, dizendo: que criança linda. E todo mundo quer colocar no braço, todo mundo quer pegar. Ele era um menino realmente muito, muito, muito bonito. E cresceu sendo afagado, amado por todos, acolhido. Mas infelizmente, num dia de descuido, ele em casa com a babá começou a chorar porque queria comer. A babá estava preparando ali o mingau dele, eu não sei como vocês chamam aqui, gagal, gogó, enfim. Ela preparando tudo isso, era necessário esterilizar os utensílios. Ela pegou uma bacia, colocou todos os utensílios dentro, trouxe água fervendo, derramou sobre a bacia, deixou a bacia em cima da mesa. E quando ela retorna para colocar a garrafa, no caso o local onde ela havia esquentado a água, ela vai lá, coloca ele no fogão e ouve um barulho. O meu primo, esfomeado, levanta a sua mãozinha em direção à mesa e puxa aquele recipiente, e toda a água fervendo cai sobre o corpo dele, cai sobre a cabeça. O corpo inteiro dele, com 2 anos de idade, foi queimado em todos os graus possíveis de queimadura. Ele é levado para o hospital,
são feitos os procedimentos, ele retorna para casa todo queimado, e as costas muito queimadas, porque pegou no rosto também, mas pegou descendo pelas costas a água. Então ficava difícil pegá-lo. E eu fui visitar. Eu adolescente, assim que aconteceu isso, poucos dias eu estava visitando. E eu lembro que eu estava subindo o elevador e eu comecei a ouvir gritos dele. Gritos, choro. E o coração já vai ficando apertado, porque você vai ter aquele encontro. E a expectativa de como é que ele estava. A porta da casa estava aberta, do apartamento. E eu chego lá, está ele, uma criança de 2 anos, com os bracinhos para cima, tentando fazer com que o pai dele colocasse ele no braço. E quando o pai dizia, não pode, meu filho não pode, ele virava para a mãe com as mãos para cima. E como eu tinha acabado de chegar, sem receber nenhuma orientação, ele me vê, sai correndo e pula nos meus braços. E eu só consegui pegar na sua bundinha, que estava toda queimada em carne viva, e coloquei as minhas mãos nas suas costinhas. E naquele momento, sentindo aquelas feridas dele, eu abraçando, ele simplesmente parou de chorar. Sabe, imagine você ser uma criança que todo mundo briga para ter no colo, e agora você é aquela criança onde os próprios pais, com medo de lhe causar dor, diz, não pode meu filho, não pode, tenha paciência, não pode. Sabe, tudo que ele queria era um abraço, era ser acolhido. Essa era a dor mais forte que ele estava tendo. Sabe, é dessa forma que eu enxergo esse leproso. É alguém que sofreu tanto, que tudo que precisava era de um simples toque, de ser acolhido novamente, de não ser mais rejeitado, de não ser mais desprezado. Eu acredito que Cristo Jesus é aquele que coloca a mão aonde ninguém quer colocar. É aquele que estende a mão e se relaciona com pessoas que mais ninguém gostaria de se relacionar. E o toque de Cristo Jesus é poderoso para curar toda e qualquer demanda emocional que temos, toda e qualquer necessidade. A partir do momento em que recebemos o toque do Senhor, tudo se transforma, tudo muda. Antes de ser consagrado a pastor, eu vivi um tempo de frieza espiritual, onde o meu coração estava muito machucado, onde eu estava tomando uma decisão de não seguir mais a vocação pastoral, por conta de algumas circunstâncias da vida. Mas numa determinada ocasião, movido por minha esposa, que na época era minha namorada, e minha irmã, eu decidi participar de uma viagem missionária. E eu fui para a viagem missionária, já era seminarista formado, e aí eu fiquei falando, eu não vou falar nada para ninguém, vou ficar fazendo meu aqui caladinho. Era uma Trans Alagoas. E aí naquela ocasião a gente foi para um conjunto habitacional chamado Selma Bandeira, lá em Maceió. E eu não tinha muito contato com isso. Quando eu cheguei lá, eu achei que ia ter muita gente trabalhando. Cheguei naquele local e disse, eu vou só seguir o rumo aqui do que o pessoal estiver fazendo. No culto de comissionamento, a igreja estava lotada. Eu disse, mão de obra é o que não falta para esse movimento aí. Era um movimento de 15 dias evangelizando aquele bairro. O culto encerrou, chegou o momento daqueles que ficarão naquele local, e eram 4 pessoas. Eu, minha irmã, minha namorada, que hoje é minha esposa, e mais uma mulher. E aí eu falei, só nós 4? Pra gente evangelizar esse bairro todo? Só a gente. E elas empolgadas, querendo fazer o trabalho, e eu querendo fazer corpo mole. Eu não estava com o coração naquilo. A gente começou a visitar casa em casa, fazendo o censo, as portas se abriam, a gente evangelizava.
E os dias foram avançando, a gente foi ganhando a confiança do pessoal, foi passando a informação de casa em casa que a gente estava ali. A gente conseguiu se reunir numa praça, 4 pessoas apenas, mas tinham habilidades ali de teatro, algumas coisas, e foi juntando crianças, a gente foi fazendo as atividades. E na reta final dessa viagem, a gente tinha que fazer de casa em casa o estudo do Evangelho de João. E eu fui desafiado a ir na casa de um jovem chamado Marciano para fazer o estudo com ele, porque o pessoal falou: olha, esse tem que ser você. No final de semana vinha mais gente para ajudar, mas durante a semana era só aqueles 4. E o pessoal disse: tem que ser você para fazer esse estudo. E eu não entendi o porquê tinha que ser eu. Eu não fui na casa dele, eu não fiz o censo, eu não marquei o estudo. E nesse dia eu fui só. Normalmente vamos sempre em duplas, né, para evitar problemas, ou trios. E quando eu cheguei na casa do Marciano, o conjunto habitacional Selma Bandeira é um conjunto muito pobre, muito carente. A casa dele era uma casa de 2 cômodos, muito pequenininha, muito simples. E do lado de fora estavam todas as roupas dele estendidas na frente. Tinha uns lençóis, umas cuecas, umas caçolas ali penduradas. Eu bati e disse: Marciano. E naquele momento foi surgindo uma pessoa por trás dos lençóis. Eu fui olhando por trás do lençol e a primeira coisa que aparecia era o pé. Então apareceu uma sandália feminina, foi subindo e mais ou menos na altura do joelho tinha um vestido, e foi se aproximando, cabelos longos, busto, e quando saiu de trás do lençol, puxando e olhando para mim, apareceu ele, todo barbado, mas com roupas femininas, cabelão. Eu olhei nos olhos dele e disse: você é Marciano, né? Porque ele não parecia ser daqui. Mas aquele homem, ele abriu as portas, tinha 19 anos de idade. E quando eu entrei em sua casa, ele cuidava dos seus irmãos. 4 irmãos. 4 irmãozinhos pequenininhos. A sua mãe tinha casado com outro homem, e esse homem não permitia que os filhos ficassem na outra casa, eles tinham que ficar ali. E Marciano, de 19 anos, cuidava daquelas 4 crianças. Uma delas estava dormindo coberta de moscas, uma televisão quebrada, um cenário de tanta pobreza. Eu comecei a conversar com o Marciano e eu perguntei se ele sabia ler e escrever. Marciano não sabia ler e escrever direito. Perguntei se ele sabia fazer alguma coisa, porque no meu olhar humano eu cheguei lá e disse: eu preciso ajudar Marciano. Eu preciso trazer uma ajuda financeira, eu preciso dar uma cesta básica para o Marciano, eu preciso arrumar um emprego para o Marciano, eu preciso cuidar dele para ajudar ele a sair dessa situação tão ruim. E o meu coração se fechou. Eu tinha que fazer 4 encontros, 4 dias indo na casa do Marciano. E eu decidi fazer tudo num dia só para não ter que voltar lá. Com o coração endurecido, abri o Evangelho de João e comecei a fazer as perguntas. Eu nem olhava direito para o Marciano. E eu fazia as perguntas, o Marciano pensava um pouco e respondia. Nesse estudo, falava sobre os atributos humanos de Cristo Jesus e os atributos divinos, provando que ele era 100% humano, 100% divino. E o Marciano foi respondendo as perguntas, e eu marcando a hora para ir embora da casa do Marciano. Até que na penúltima pergunta tinha a seguinte frase: o que você acredita que Jesus pode fazer por você? E eu, escrevendo, perguntei isso ao Marciano e ouvi um silêncio. E eu continuei aqui. E aí, Marciano, diga lá, o que é que Jesus pode fazer por você? E eu imaginava milhões de coisas que o Marciano poderia pedir naquela situação de pobreza, de miséria que o Marciano estava vivendo. Era o momento ideal para ele pedir tanto para Jesus como para mim que estava ali. E aí o Marciano ficou em silêncio.
Eu levantei meus olhos e olhei para o Marciano, e ele estava em lágrimas. Em lágrimas. E eu fiquei sem entender. Perguntei: Marciano, o que é que Jesus pode fazer por você, Marciano? Ele disse: Ele pode me salvar. Jesus pode me salvar. Sabe, Marciano entendeu um evangelho que eu havia esquecido. Eu estava preocupado em mudar a situação de vida do Marciano, tudo aquilo que era superficial. Eu estava preocupado com a casa que o Marciano morava, com o que ele comia, ou aquilo que ele dava para os seus irmãos. E Marciano, num estudo mal feito, de alguém que era negligente, de alguém que não queria estar com o Marciano, simplesmente disse: Jesus pode salvar a minha vida. E a segunda pergunta que eu tinha para fazer, para encerrar, era justamente se ele queria entregar a vida dele a Jesus. E Marciano, naquele dia, entregou a vida a Jesus. Sabe, Cristo Jesus coloca a mão onde ninguém quer colocar. Ele se envolve com pessoas que o mundo rejeita, que o mundo marginaliza, que o nosso coração elitista por vezes quer distância. Cristo Jesus acolhe, transforma, salva, cura, liberta. Naquele dia com o Marciano, não foi só o Marciano que foi salvo. Depois daquele encontro com o Marciano, a minha vocação foi restaurada. Foi por meio daquele encontro com o Marciano que eu disse: sim, Senhor, eu estou disposto a ser um instrumento em tuas mãos. Porque eu entendi que mesmo quando eu sou negligente, mesmo quando eu sou falho, mesmo quando eu sou aquela pessoa que não quer fazer, o Senhor continua tendo compromisso com a sua palavra. E Ele vai fazer, quer seja me usando ou usando até as pedras, mas Ele vai fazer. Ele vai fazer. Cristo Jesus toca e diz: quero, seja limpo. E naquele exato momento, o leproso ficou livre de sua lepra. Acabou. Ele estava purificado, transformado. Cristo Jesus não faz acepção de pessoas, Ele faz asepsia. Ele limpa, Ele santifica, Ele restaura, Ele coloca de novo no convívio social. Essa é a ação de Cristo Jesus. O que é que esse texto nos ensina? Eu e você não podemos fechar as portas que o Senhor abriu. Eu e você não podemos distanciar as pessoas que o Senhor chamou para perto. Eu e você precisamos acolher todos aqueles que precisam ter um encontro com Cristo. Tem um casal que viveu uma experiência com o filhinho. Sabe aquela fase que o filho não quer mais dormir só, que ele fica perturbando para estar ali na cama dos pais? Menino novinho, 3 anos mais ou menos. O pai colocava na caminha dele, ele saía correndo e voltava para a cama dos pais. E o pai dizia: meu filho, não tenha medo, Jesus está com você. Jesus está aqui no quarto, não tem o que ter medo. Pode ficar no seu quartinho e dormir sozinho. Aí o pai volta para o quarto com a mãe, lá vem o menino por debaixo das cobertas de novo. O pai vai ficando chateado com esse movimento, isso vai passando alguns dias. E o pai vai insistindo, e parece que era uma batalha perdida, que não tinha mais jeito. O menino chorava, se esperneava, dava um jeito de abrir a porta e ir de novo para onde estava o pai. Aí, o pai, irado, com raiva, pega no braço do menino e diz: eu não já disse que você não precisa ter medo, que você tem que ficar no seu quarto e que Jesus está aqui com você? O menino com os olhos cheios de lágrima, sem conseguir falar primeiro, falar bem, né?
Ele olha para o pai e diz: é que eu queria Jesus em pele aqui. Eu queria Jesus em pele aqui. Sabe, o anseio daquela criança não é diferente do nosso anseio. Nós cremos na presença de Jesus, cremos que o seu Santo Espírito habita em nosso coração. Mas existem momentos na vida que tudo que a gente queria era ser abraçado por Ele. Não é verdade? Mas deixa eu te falar, Cristo Jesus pode se manifestar em pele a partir do momento em que eu e você permitimos que as nossas mãos sejam as mãos de Cristo, que os nossos pés sejam os seus pés, que o nosso falar seja o seu falar. A partir do momento em que permitimos que o nosso abraço seja o abraço de Cristo, quando entregamos a nossa vida plenamente para o Senhor e dizemos: Senhor, me usa como instrumento em tuas mãos, para acolher todos aqueles que o Senhor quer acolher, para abraçar todos aqueles que o Senhor quer abraçar. Quando consagramos plenamente a nossa vida ao Senhor, eu e você podemos sim nos tornar Cristo em pele na vida de alguém, um instrumento para restaurar pessoas que necessitam de um toque, pessoas que estão carentes de afeto, pessoas que precisam ter a sua vida plenamente restaurada. Sabe, a minha oração no dia de hoje é que, diante de tudo isso que a gente tem falado aqui, você possa dizer ao Senhor: Senhor, usa as minhas mãos, usa a minha vida. A expressão da presença de Jesus para aquela criança era a figura do pai que estava ali na sua casa. Sabe, meus irmãos, precisamos mostrar para esse mundo que Cristo Jesus não é só uma ideia. Cristo Jesus não está morto, Ele vive, Ele age nesse mundo. E eu e você podemos ser a manifestação da presença dele na vida uns dos outros, na vida da sua família, na vida dos seus amigos no ambiente de trabalho. Eu e você podemos ser uma expressão de Cristo Jesus, nos tornar a referência que esse mundo precisa. Para isso, basta que no dia de hoje você permita que o seu coração seja tomado de compaixão, tomado de misericórdia. É justamente nesse momento, quando o nosso coração é quebrantado, sensibilizado, que nós conseguimos responder sim ao nosso chamado, sim para aquilo que o Senhor quer fazer por meio da nossa vida. Eu queria nesse momento orar por você. E eu queria dividir esse momento em duas partes. Esse texto nos apresenta a figura de Cristo Jesus como aquele que está disponível, pronto para acolher, solícito para operar um milagre. E talvez muitos aqui entendam que esse é o despertar do Senhor, para que você possa se disponibilizar ao reino, dizendo: sim, Senhor, eu quero ser essa pessoa que acolhe, eu quero ser essa pessoa que é uma expressão do Senhor na vida deste mundo. Mas talvez você tenha chegado aqui nesse lugar à semelhança do leproso. Talvez você se sinta rejeitado em sua casa, talvez você se sinta rejeitado por seus amigos, talvez você se sinta essa pessoa que ninguém quer estar perto, ninguém lhe abraça, lhe acolhe da maneira que você gostaria. Eu quero dizer que você não precisa voltar da mesma forma que você entrou, porque da mesma forma que Cristo Jesus permitiu que aquele homem se aproximasse dele,
ainda hoje Cristo te chama de braços abertos. Ele quer restaurar a tua vida por completo. Ele quer mudar a tua história. E não importa quem você foi antes. Ele quer trazer dignidade, honra. Ele quer restaurar as tuas emoções. Ele quer tocar nas tuas feridas. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Se alguém aqui hoje, que diante de tudo que ouviu, entende que precisa agir com compaixão nesse mundo, que entende que precisa acolher o chamado de Deus em sua vida e quer se disponibilizar ao reino, dizendo: Senhor, eu quero ser um instrumento em tuas mãos. Se nessa hora você está se sentindo vocacionado pelo Senhor, tocado pelo Senhor, a permitir que as mazelas que estão à tua volta possam encontrar compaixão no teu coração, eu quero orar primeiramente por você. Se você se sente nessa hora vocacionado pelo Senhor, de uma forma discreta, com os olhos fechados e cabeça baixa, coloca a mão no teu coração, consagrando a tua vida a Ele, e eu quero orar por esse chamado. Se você quer ser essa pessoa disponível no reino, coloca a mão discretamente no teu coração, eu quero orar por você. Ó Deus, aqui está o teu povo, Pai. Pessoas que foram alcançadas pela tua graça, pessoas que foram restauradas por aquilo que o Senhor fez por elas, e que hoje, Senhor, são tomadas de um senso, Pai, de missão. São tomadas, ó Deus, de um chamado para se disponibilizarem no teu reino, dizendo: Senhor, aqui estão as minhas mãos, aqui estão os meus pés, aqui está a minha vida. Eu quero consagrar a Ti, Senhor, essas vidas que estão dizendo sim ao chamado do Senhor, essas vidas que estão se entregando, ó Pai, para ser um instrumento Teu nas vidas de todos aqueles que o Senhor as confiou. Que nessa hora, Pai, nesse ato simbólico, eles possam, ó Deus, assumir um compromisso, e que os olhos deles, ó Pai, sejam abertos, e que eles possam enxergar todos aqueles que se apresentam como leprosos, para que eles sejam essa extensão da agência do reino que acolhe o homem para a redenção. Abençoa os teus servos e servas nessa hora, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. O segundo momento de oração é por você que veio nesse lugar se sentindo esse leproso. Queria pedir que mais uma vez ficássemos de olhos fechados, de cabeça baixa. Eu não quero te constranger, mas se você veio a esse lugar e entende que é carente, que precisa ter esse encontro que pode mudar por completo a sua vida, eu quero orar por você. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, se você deseja ter esse encontro transformador, também de uma forma discreta, sem te expor, coloca a mão no teu coração. Eu quero orar por você. Amém. Quero falar com você especificamente, que entende hoje que precisa ter um encontro com Cristo Jesus, que precisa entregar a sua vida a Ele. Coloca a mão no teu coração. Glória a Deus. Temos algumas pessoas que têm manifestado esse desejo. Glória a Deus. Pai bondoso e querido, não existe nada mais libertador do que entregar a vida a Ti. Tu és o autor da vida, o Senhor conhece as nossas necessidades, as nossas dores. Eu quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, que todos que aqui estão, ó Pai, nesse momento
entregando a sua vida, reconhecendo publicamente que Cristo Jesus é Senhor, que eles possam ser tomados pelo Teu Santo Espírito. Que o Teu Santo Espírito faça morada nesses corações e que eles sintam um aconchego, que eles se sintam, Pai, amados pelo Senhor, como nos diz o Teu Evangelho. Ó Pai, que por meio do toque do Teu Santo Espírito, assim como foi na vida deste leproso, essas vidas possam ser libertas, curadas, transformadas para a Tua glória, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Muito obrigado por essas vidas tão preciosas. Muito obrigado por essa igreja, Senhor, que tem anunciado o reino de uma maneira tão clara, de uma maneira tão saudável. Que esse lugar continue sendo um lugar de bênçãos, ó Pai. Que o Senhor continue usando a liderança dessa igreja para a honra e glória do Senhor. Que a cidade de Crato, Pai, que toda a região do Cariri possa encontrar neste lugar uma extensão das Tuas mãos, Senhor. Uma extensão de quem Cristo Jesus é. Que o mundo possa olhar para essa igreja e possa reconhecer Cristo em pele. Possa reconhecer a presença do Senhor em cada ato, Pai. Ó Deus, obrigado por tudo que vivemos esses dias. Rogamos as Tuas bênçãos sobre todos os que estão nesse lugar. No nome de Jesus. Amém e amém. Você que tomou hoje uma decisão, quer seja uma decisão de vocação, de se entregar a um ministério que o Senhor tem partilhado ao teu coração, quer seja entregando a sua vida ou se reconciliando com Jesus, eu queria te convidar depois a procurar o pastor, procurar a liderança dessa igreja, para que você não caminhe sozinho. Você não precisa andar sozinho. O reino dos céus é um reino de amigos, é um reino de irmãos, e a gente tem que andar juntos. Amém? Louvado seja o Senhor. Fique de pé, vamos adorar o Senhor. Graça recebi
aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu. De palavras me aproximo, quebrantado o seu amor. Quebrantado o seu Amém. Glória a Deus. Pode sentar por um instante. Já estamos caminhando para o final do nosso culto. A nossa palavra para o pastor Vitor é gratidão. Muito obrigado, pastor Vitor. Muito obrigado. Deus continue abençoando sua vida. Nós temos aqui uns vídeos, 2 vídeos, é isso? O primeiro sobre o testemunho. Enquanto está organizando, o primeiro é a entrevista do testemunho do Lindório. Já está aí no jeito? Segura aí, segura aí. Segura. Não tem pausa não esse negócio? Irmãos, eu queria fazer um pedido de oração seríssimo para toda a igreja. Posso contar com vocês? Amém. Jejum, uma intercessão contínua. Vocês imaginam do que se trata? Nós estamos com nossas centrais e a subestação tudo no ponto. Nós só estamos dependendo da ligação da Enel. Todos os trâmites já foram feitos. Nós estamos dependendo de uma intervenção divina lá na Enel. Tá fácil, não tá? Tá ou não tá? Eu queria contar com a sua oração. Eu sei que agora dá para você lembrar da oração, né? Que está quente. Mas saiu daqui e você esquece. Mas tente lembrar, para que ainda esta semana o Senhor opere um milagre. Que esse povo venha fazer essa ligação. E domingo aqui eu esteja pregando assim como o pastor Vitor, sem estar sofrendo o que ele está sofrendo, né? Porque, né? Eu com blazer. Podemos orar sobre isso? Amém. Posso contar com a ajuda dos irmãos? Amém? O vídeo. Antes tinha vídeo e não tinha áudio. Agora tem áudio e não tem vídeo. Cadê o vídeo? Vamos casar esse negócio? Vídeo e áudio. As imagens. Nós somos desafiados a deixar um legado. Certamente você já tem deixado alguma marca. Que marca você tem deixado? Ao olhar para trás, ao perceber a sua vida, o seu caminhar, que marcas você tem deixado? Você pode realmente mudar aquilo que você quer deixar para a sua família, aquilo que você quer deixar para os seus filhos. O que você quer deixar? O que nós queremos deixar como legado para as próximas gerações, no que se refere às verdades de Deus, no que se refere ao caráter de Deus e ao verdadeiro cristianismo. Que legado nós queremos deixar para os próximos? Que legado nós queremos estruturar para as próximas gerações?
somos desafiados a deixar um legado. Certamente você já tem deixado alguma. Irmãos, exercício de paciência. Tenha calma. Vai sair. Luan, você perdeu o seu pastel. Falar nisso, tem pastel e caldo de cana depois do culto, viu? Menos Luan. Irmãos, Pedrosa está nos dando uma notícia que a gente vai adiar o vídeo para o próximo domingo, porque o formato do vídeo, o computador não está, eles não estão se comunicando bem. Então, próximo domingo a gente arranja um computador, né, Pedrosa? Que comunique com o formato do vídeo. Próximo domingo dá certo? Dá certo. Aí, próximo domingo a gente passa. Ok. Então, vamos ficar de pé? Vamos orar? Lembrando do nosso tempo de comunhão, tá? Aqui atrás. Então, por favor, vá lá atrás, conversar com o irmão. Mesmo que você não tome um caldo de cana, um pastel, tá? Mas confraternize, vai ser um tempo muito bom. Tá bom? Vamos orar. Tem música hoje? Então vamos lá. Quer a estrada? A estrada se abre à sua frente. Sua frente, que o vento sopre em seu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolve em seu amor e a paz, enxergue o coração e até nos erros outra vez, que e mesmo ao se levantar sozinho, se lembre que Deus envolve seu amor e a paz, encharque o coração e até nos ermos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão, que Deus envolve seu amor e a paz, encharque o coração e até nos ermos outra vez, que Pai, que o teu amor imensurável, que a graça do teu Filho Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre nós, sobre a vida da tua igreja, hoje e para todo sempre. E a igreja diz: amém. Cumprimente seu irmão, dê a paz do Senhor para o seu irmão. Vamos lá para trás para nos confraternizarmos e assim teremos uma excelente semana. Deus abençoe a todos.